já estamos de volta. Obrigado pelo carinho, obrigado por sua sintonia, por sua audiência, viu, gente? Hoje o assunto é ansiedade, conosco aqui um dos maiores psiquiatras que temos nesse país, o Dr. Geraldo Balloni. Inclusive, a gente indica G Balloni, que é no Instagram, e G Balloni no Facebook. Vale a pena, gente, vale a pena, viu? Antes de continuar nosso bate-papo, doutor, nós fomos às ruas, né? E a gente foi ouvir o que o povo entende por ansiedade. Olha só o que eles disseram. Você já perdeu o sono por causa de uma prova? Ou ficou bastante ansioso por ter que tomar uma decisão no trabalho ou no seu dia a dia? Saiba que a ansiedade é um sentimento bastante comum de nós, seres humanos. Mas quando que ele fica em excesso? Você sabia que ele pode se tornar uma doença? Ou melhor, um distúrbio? Hoje, as pessoas vivem ansiosas e é exatamente isso que nós queremos saber delas aqui nas ruas. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, muito. Por quê? Porque eu sou. Se falar uma coisa pra mim, eu já fico esperando dias, meses, minutos. Muito mesmo. Por quê? Primeiro eu se preocupo com as contas, depois eu se preocupo com aquele monte de coisa que eu tenho que fazer. E não é fácil. E já aconteceu alguma situação que a ansiedade te atrapalhou? Sim, fiquei sem sono. Sempre. Acho que todos são ansiosos, né? Um pouco mais, um pouco menos. Já aconteceu alguma situação que a ansiedade te atrapalhou? Olha, deve ter acontecido. Agora, no momento assim de pronto, eu não lembro, mas provavelmente. Já perdeu o sono? Com certeza. Aquelas coisas muito rápido, resolver muito rápido. Já aconteceu alguma situação que a ansiedade te atrapalhou? Sim, muitas coisas. Principalmente na compra de carro. Foi ansioso para comprar um carro, acabei me atrapalhando. Sim, muitas vezes. E o que mais ela te atrapalha? Em questão, quando eu quero sair, meu limite de paciência é zero. Não tenho paciência de esperar, de aguardar a próxima pessoa, entendeu? Já aconteceu alguma coisa que a ansiedade te atrapalhou? Já. Alguma situação? O que aconteceu? Putz, eu não vou saber te falar. Com serviço, bastante coisa já. Prova. Pra dormir, eu fico ansiosa, não consigo dormir. Normalmente é isso. E como fazer para controlar a ansiedade? É difícil, viu? A pior coisa é controlar a ansiedade. Muito bem aí, doutor. Aí a gente viu o povo santeiro. Eu consegui anotar algumas coisas aqui, doutor. Muita gente, num quadro de ansiedade, desconta na comida. É fato? É fato. A comida e outros comportamentos compulsivos, né? A comida é apenas um deles, mais comum entre as mulheres, mas tem também o jogo compulsivo, que também aumenta, e outras atitudes compulsivas, outras mais graves, tipo cleptomania, que é a compulsão em furtar objetos. Enfim, eu acho que a ansiedade é um agravante e quando pega na comida, digamos assim, que é o efeito mais visível, né, da compulsão, e ainda quando afeta uma cliente do público feminino, é pior ainda, que ele é muito valorizado essa questão da estética. Ansiedade e obesidade, porque tem alguma coisa meio um casamento aí, doutor. Muito comum. A ansiedade... Então, muito oportuna essa pergunta. Nós estávamos discutindo... Quando ele fala assim, então, aí vem coisa boa. É o seguinte, vocês já devem ter sentido, visto ou tido notícias de uma filha obesa ou filho obeso. E a mãe, com a melhor das intenções, cada pouco realça, lembra e fala que a filha está obesa. Então a filha fala, vou comer um Danone. Tá vendo? Isso é coisa de gordo, porque você não tinha nada que comer o Danone agora. Então acontece o seguinte, a intenção é boa. Qual seria a intenção da mãe ou de um parente que faça isso? Estimular o obeso a ficar meio constrangido e falar assim, tá bom, vou chutar o pau da barraca, agora eu vou fazer mesmo uma dieta, ele vai ver como é que vai funcionar. Mas isso não acontece, Frei. Acontece exatamente o contrário. Ele fica muito constrangido,
a autoestima baixa mais ainda, a depressão aflora, a ansiedade vai a toda, e o que acontece? Vai descontar. A pessoa vai comer mais ainda. Então não é uma boa prática, mas ansiedade e obesidade têm uma relação muito estreita. Ok, isso o senhor falou, constatou, é uma realidade. Então, para ensinar a pessoa a dizer o mesmo de uma maneira diferente, como? Ah, então, aí que tá. Você tem que pegar essa pessoa obesa... Tirar o Danone da mão dela. Não tire o Danone da mão dela. Você tem que acolher no problema. Fala assim, escuta, o que você acha de a gente fazer juntos aqui um programa de uma saúde melhor para todos nós aqui? Inclusive, você pode até aproveitar e diminuir um pouco o seu peso sem passar fome. A gente pode ver uma nutricionista, entrarmos num programa de exercícios. Então, ou seja, a solidariedade, o acolhimento é muito melhor do que uma crítica fatal. Você está gordo. Mas a filha vai dizer assim, tudo bem, mãe, eu concordo com o que a senhora falou, mas deixa eu primeiro comer o meu... Dá o iogurte. Devolve o meu iogurte. E aí, doutor? Então, o bom senso, a sensibilidade, cabe em qualquer lugar. Me contaram, se me permite, Frei, uma piadinha doutor. Muito interessante, muito engraçada, ontem, do pai que foi reclamar que a filha estava sofrendo bullying na escola. Chegou para a diretora e falou, olha, vim aqui reclamar que minha filha está sofrendo bullying. E não é possível acontecer isso aqui nos dias de hoje. Então, a senhora tome uma providência. Então, a diretora falou, tá bom, e qual que é a sua filha aqui no pátio? Falou, é aquela gorducha com cara de capivara. O próprio pai! Então, quer dizer, a pessoa exemplifica bem que a pessoa às vezes não tem noção precisa da sensibilidade do outro, né? A pessoa já tem uma sensibilidade aguçada porque tem sobrepeso ou obesidade. Aí cada um fica falando, mas daqui esse Danone, você não pode comer. Ou então, nós estamos em 3 no carro, mas você vai junto? Vou. Então vai ter que descer um. Quer dizer, isso tudo deprecia a pessoa, né? Ô doutor, e assim, nessa pegada, como conviver com essa questão de ritmos diferentes? Por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma agilidade, uma habilidade, ela tem uma capacidade, é proativa em resolver situações, e a outra tem que puxar, né? Tem que puxar para fazer a coisa. Como, de repente, a gente ouve situações assim, me dá nos nervos, porque ela sabe que tem que fazer, parece que é uma tartaruga que não faz, né? Então, e aí, ritmos diferentes? Eu acho essa pergunta fundamental, era uma das coisas que eu até queria falar hoje aqui. São as diferenças pessoais de personalidade, de traços de personalidade. Veja bem, se você tem 5 filhos, um deles é expansivo, outro é mais ou menos, e tem um que é muito retraído. Esse um que é muito retraído, tímido, acanhado, ele tem um tipo de personalidade que chama-se introvertida. É diferente do folgado. É diferente do folgado. Quer dizer, ele tem uma dificuldade para tomar uma iniciativa, para sair daquela inércia. Muito bem. Essa pessoa, com tratamentos, batendo papo, ou com apoio da família, seja lá como for, ele pode, com o tempo, ser menos introvertido, mas extrovertido nunca. Porque é a marca registrada da personalidade dele. É dele. É dele. Ele é assim. Então, o que mais causa dissabor para a família, ou para essa pessoa que o senhor descreveu muito bem, é quando o restante da família fica convocando diretamente para que ele se mobilize. Fala, pô, eu acordo cedo, por que você não acorda cedo? Eu chego aqui, já rapidamente eu dou um jeito na cozinha, e por que você não faz igual? Ele não faz igual porque a personalidade dele é diferente. Ele teria outras virtudes, outros méritos que compensam esse. Mas, no momento, não podemos esquecer da sensibilidade dessa pessoa às críticas. E isso é interessante porque
cada um tem um ritmo também, Cada um tem um ritmo. E maneiras diferentes de perceber a realidade também. Exatamente, a inércia que eu disse agora, tem pessoas que ficam sentadas e demoram mais para levantar, demoram mais para começar uma tarefa, para terminar uma tarefa. É difícil falar que isso seja um defeito, eu acho que isso é mais uma característica do que um defeito. Nessa certeza, doutor, de repente, de querer aí abaixar os níveis de ansiedade, de adrenalina, exercícios físicos, faz bem uma caminhada, isso libera, doutor? Muito bem. Suar aí. Muito bem. Na ansiedade, recomenda-se os exercícios aeróbios, que todo mundo fala aeróbicos. Os exercícios aeróbios são aqueles que circulam muito mais as endorfinas, que são substâncias cerebrais também. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta, correr, caminhar, fazer exercício mais intenso. Dançar. Isso alivia bem. A dançar é o melhor deles, porque se associa a magia da música ao exercício físico, muitas vezes intenso, ao movimento, é um dos melhores dele. Mas o senhor tem toda a razão. Porque, veja bem, a abordagem médica é apenas uma abordagem para o paciente, mas ele pode ser também considerado do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisioterápico, de fazer algum exercício, alguma coisa assim. Vamos ajudar a nossa amiga Dona Cleide Benedita Rocha, aqui de Campinas. Dona Cleide, um beijo para a senhora. Dona Cleide é muito religiosa, né, doutor Geraldo? Ela fala assim, Frei, toda vez que vou à missa, me pedem para fazer uma leitura, aí é a exposição, né, o medo da exposição, eu fico com um mal-estar, de ansiedade. O que posso fazer para melhorar? Eu quero fazer a leitura, mas aquele momento da minha exposição vem um quadro de ansiedade. A nossa amiga Cleide, doutor. Então, dona Cleide, eu acho que a conduta mais adequada é a senhora insistir nessa leitura religiosa, mas não é uma doença, isso daí pode ser também uma outra característica falta de personalidade, personalidade, ou se fosse uma doença teria um nome, chamar-se-ia fobia social ou ansiedade social. Mas, pelo jeito, não é, porque não está impedindo a senhora de fazer a leitura. Então, se a senhora, apesar disso tudo, consegue fazer a sua leitura, perfeitamente normal. Aliás, a gente falava brincando muitas vezes que a única personalidade que não sente nenhum deslize emocional ao falar em público é o sociopata, né? Ele não sente nada, porque para ele... com o público sempre. Agora, os outros todos têm um zelo com o público, têm um capricho e faz questão de tratar o público com deferência e faz questão de ser reconhecido. Eu sinto, doutor, Frei Rinaldo falando, eu sinto assim que eu tenho assim um grau de timidez. Eu sinto isso. Mas assim, não me dê um microfone na mão, porque aí pode ter, como eu já rezei missa para 110 mil pessoas, assim, eu seguro o microfone ali e a coisa vai. Ou seja, é uma maneira também que eu tenho, né, de compensar. De compensar. Isso daí eu acho que a mola propulsora disso aí seria a motivação mesmo. Exato. É a motivação e a vocação. Aí sim funciona. São duas forças poderosíssimas. E isso não sei se acontece com todo mundo, doutor, ou seja, eu quando tenho que fazer surpresa para alguém, organizar situações de festas, aniversários ou enfim, homenagens, nossa, eu sou... Agora, quando fazem comigo, né, ou seja, eu fico sem graça, né, ou seja, também é um reflexo da timidez. Eu parei de pensar nisso, Frei, porque eu sou igualzinho, nós dois podemos dar a mão, mas realmente eu tenho a tendência a fugir de qualquer comemoração que me envolva, que seja diretamente relacionado a mim. Eu acho que isso é um traço de timidez. Não é? Eu acho que é um traço de timidez. Então, estou falando que hoje o programa estou fazendo uma consulta ao vivo aqui. A Simone do Nascimento Dias de Sumaré, obrigado Simone, Deus te abençoe. Às vezes acordo com as mãos e dentes travados, diz ela, e depois fica dolorido. Isso faz parte de um quadro de ansiedade? Pergunta a nossa querida dona Simone, doutor. Faz parte, e é uma parte bastante importante, aí, né? Essa rigidez.
essa contração muscular, tanto é que os dentistas recomendam uma prótesezinha de silicone, se não me engano. É o antibruxismo, né? O antibruxismo e o grupo muscular também. Toda a nossa musculatura participa da ansiedade. Por exemplo, se você fizer uma viagem de noite, com muita chuva, com muita tensão na estrada, muito provavelmente, depois de um tempo, você começa a sentir dor muscular na coluna vertebral, principalmente na cervical, que é a tensão que faz assim. Isso também não é monopólio do ser humano. Isso tem nos animais também. Quer dizer, a gente costuma ver aquele cão, aquele cachorro que fica guardando a casa, quando passa alguém estranho na frente, ele fica todo arrepiado, né? É também uma manifestação de toda aquela ansiedade. Olha que interessante. A Deise Fioretti de Campinas, obrigado, dona Deise, Deus abençoe a senhora, obrigado por estar conosco. Tem muita ansiedade, não consegue ficar parada em um lugar só. O que fazer? Aproveitando a pergunta dela, aquelas pessoas que justamente são hiperativas, que não conseguem se concentrar e estão sempre se mexendo, faz parte do quadro? Faz parte do quadro, porém, a inquietação, Exato, que a dona Deise citou, a inquietação faz parte do quadro ansioso, psicomotor. Mas eu não gostaria, Frei, de psiquiatrizar todas essas características humanas. Como é que a gente faz para definir ou escolher ou separar quem poderia fazer um tratamento e quem não precisaria fazer um tratamento? São dois os critérios. O primeiro critério é estatístico, ver quantas pessoas são mais ou menos assim. Se você constatar que tem muitas pessoas desse jeito, você está estatisticamente na maioria. Já é um dado negativo, talvez não precise tratar, porque você faz parte da maioria. O segundo critério, chama valorativo, é um critério que vai ver se esse não normal estatístico causa sofrimento e impedimento. Então, por exemplo, sofrimento ou limitação das minhas atividades, que nem essa senhora um pouco antes que falou daquela tensão que ela sente antes de fazer uma leitura religiosa na igreja. Dona Cleide. Dona Cleide. Ela sente tudo isso? Sente. E aí, o que acontece? Nada, ela vai lá e faz a leitura dela. Então, é uma característica da personalidade dela, mas que até o momento não está se traduzindo em prejuízo, ou pelo menos importante, prejuízo importante. Então, nem sempre precisa tratar. Essa inquietação é um quadro de ansiedade, mas se você for observar quantas pessoas balançam a perna, quantas pessoas não ficam paradas na mesma cadeira o tempo todo, quantos ficam incomodados de ficar num ambiente até fechado e tem necessidade de sair. Veja bem, se ela não tem prejuízo nenhum da vida dela em sociedade, não tem problema nenhum. Quero aproveitar e mandar um abraço ao nosso grande amigo Luiz Henrique, que está acompanhando o programa, que Deus abençoe. Um abraço também ao nosso amigo Elias, fotógrafo, está sempre acompanhando, está aqui nos estúdios também, registrando tudo isso. O melhor fotógrafo de Valinhos aqui, está aqui conosco hoje, viu? Gente, eu vou chamar o intervalo, mas você sabe que agosto está chegando e agosto tem o nome também, o mês vocacional, tudo isso a gente sabe, mas também temos o Dia dos Pais, né? Então a gente quer mostrar para você algumas sugestões que você também pode homenagear os seus pais, assim. É diferente, o que nós vamos mostrar é diferente, porque é mais nessa linha masculina do pai realmente que gosta, né, de uma correntinha delicada e discreta, tudo mais assim. Também um escapulário, pode mostrar um escapulário, uma cruz, né, um chaveiro, uma pulseira, enfim. São realmente produtos assim, que evangelizam e tenho certeza que é um pedacinho de você que o seu pai pode receber aí. Então, sugestões do nosso shopping católico para os Dias dos Pais. Vale a pena, gente. Bonito, eu estou vendo daqui, o doutor Geraldo também está vendo aqui também, são discretos, não é aquela coisa que chama atenção, etc., mas são produtos bons. Então, vale a pena você aí presentear o seu pai com algum produto religioso. Evangeliza, ele vai gostar, porque ele não vai jogar fora, né, entendeu? Vai usar, porque é um pedacinho de você que ele vai querer guardar com muito carinho. Então, sugestões aí mostrando com detalhes aí o nosso shopping católico. Você que é pai, todo pai gostaria de receber, viu, gente? Que maravilha! Então, com esses produtos, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aí com o doutor Geraldo sobre ansiedade. A gente volta já, porque você merece o que nós temos de bom. E o que nós temos de bom é informação. A gente volta já para você.